Vamos falar também do Vinícius Júnior, porque assim, eu sinceramente, eu fiquei bem assustada com a atitude do Vini. Eu não esperava. Na hora, me deu um choque tão grande, eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ele foi substituído aos 72 minutos pelo Rodrigo. E aí, ele deu, não tem outra palavra, né? Ele deu um chilique com vários palavrões, até desceu ali em direção ao vestiário. Não sei se a Tati, onde ela estava localizada ali no estádio, se ela conseguiu ver o momento que ele volta, né? Porque na transmissão a gente só vê o Vini descendo em direção ao túnel e a gente não vê o momento que ele volta. Depois de um tempo é que a transmissão foca no Vinícius Júnior no banco de reservas. Você conseguiu perceber alguma coisa além, Tati? O momento que ele volta? Como foi recebido essa atitude do Vinícius Júnior? Então vamos no cronológico. Mais ou menos 70 minutos de jogo, o Xabi Alonso vai fazer a substituição do Vinícius e chama ele e o Vinícius faz e aí começa a soltar palavrões na sequência e vai caminhando indignado, abrindo os braços, não entendendo a substituição. Ele dá a mão para o Rodrigo, né? Ele bate a mão no Rodrigo, o Rodrigo entra e o Vinícius vai em direção ao banco, não chega a sentar, dá a volta e vai em direção e entra no túnel de vestiários. Aí a gente corta a transmissão. Eu tô no oitavo andar na tribuna de imprensa, eu não vejo o que aconteceu, mas eu vi que jornalistas da Movistar, que era uma das televisões que estava transmitindo o jogo, disseram que ele desceu, mas que ele não chegou a entrar no vestiário, que um dos auxiliares do Xabi Alonso falou com ele e ele voltou e sentou no banco de reservas. Então, em teoria, isso não teria demorado muito pelas informações que chegam pra gente. É, o... Não tem ainda declarações do Xabi Alonso, eu até quero ver o que ele vai ouvir, porque claramente as palavras do Vinícius parece que foram em direção ao técnico. O Vini, naquele momento, a sensação que a gente tinha aqui no jogo é que ele estava mostrando certo cansaço, mas como todo o time do Real Madrid. E, inclusive, ele estava descendo para defender o lateral naquele momento. E ele se irrita muito com a substituição. Para trazer no contexto, né? O Vinícius só jogou 90 minutos em 3 dos 13 jogos nessa temporada com o Real Madrid que ele disputou. É, a gente sempre trouxe aqui que o Vinícius sobe de produção ofensiva quando diante dele ele tem um marcador muito cansado. Então a pessoa mais feliz com a substituição do Vinícius foi o Koundé, porque o Rodrigo é um jogador que tem velocidade, mas que tem outras características, e justamente quando ele entra, o Xabi Alonso quer dar ao Real Madrid, eu acho que mais controle de bola, né? Segurar mais a bola, ficar mais com a bola, parece que é isso que ele quer fazer. E o Rodrigo entra com essas características. Agora, assim, pelo momento que estava o jogo, não fazia nenhum sentido o Real Madrid sendo pressionado pelo Barcelona tirar um jogador com a capacidade de decisão que o Vinícius Júnior tem. O Mbappé e o Bellingham, para vocês terem uma ideia, que são os dois outros jogadores considerados nesse lugar, né, de decidir os jogos, eles só foram sair do jogo aos 88 minutos. Obviamente que não tem nenhum lugar e pega mal dentro do vestiário, e agora vamos até ver como é que o Vini vai lidar com isso, né? Dentro do vestiário, tu reclamar de uma substituição. E eu acho que o Vini poderia ter guardado isso para fazer dentro do vestiário com o treinador e não naquele momento da substituição em campo. Mas entendendo o contexto do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, dá para entender o porquê que ele ficou irritado, porque é sempre ele. E ele sempre é um dos que alimenta esse vamos ir até o final e eu vou continuar indo para cima do meu marcador. Então dá para entender pelo contexto de dentro de campo e pela situação, né? O Vinícius Júnior estar irritado, mas certamente foi desnecessário e vamos ver como é que ele vai agir em relação a isso para com os seus companheiros, porque não tem nenhuma necessidade de no momento reclamar. Espera e depois fala com o treinador que a decisão é dele e o problema é claramente com o treinador. O Quesada, você acha que esse tipo de atitude ela cabe? Eu acho que assim, você pode até concordar que ele foi substituído injustamente, mas você acha que cabe esse tipo de atitude com o time vencendo e no contexto de clássico? Eu acho que o Vinícius se destemperou ali, assim. Eu acho que também ele explodiu, né? É uma panela de pressão que a Tati tá desenhando aí. Isso é o Xabi Alonso que promove durante a temporada, porque ele tirou qualquer tipo de estatuto, de privilégio do Vini
e o único que parece no comando do ataque de ter algum estatuto nesse sentido é o Mbappé. E ele estava fazendo um partidaço, não deveria ter sido substituído. Assim, o Koundé vai ter pesadelo com o Vinícius Júnior hoje. O Koundé, para mim, foi um dos piores jogadores do Barcelona. O Vini conseguiu ganhar vários duelos contra ele e até duelos que geraram a oportunidade, por exemplo, do segundo gol. O meu ponto é o seguinte: você não pode ter essa reação com o seu chefe direto, tá? Por mais que você esteja frustrado, você sabe que todas as câmeras estão em você, você sabe que essa reação vai ganhar uma proporção enorme em Madrid, né? E que talvez vão falar muito mais da reação do que a partidaça que você fez ou que o Real Madrid fez. Então eu acho que o Vinícius poderia ter demonstrado de uma outra forma, baixando a cabeça ou, enfim, contemporizando um pouco a situação para depois cobrar pessoalmente o Xabi Alonso dentro do vestiário. E quando você reage dessa forma, também eu não acho respeitoso para aquele que vai entrar. Por mais que o Vinícius tenha estendido a mão para o Rodrigo, eu acho que não é um problema pessoal entre os dois, apesar da briga pela posição. Imagina o Rodrigo vendo toda aquela cena, né? Enfim, não é culpa do Rodrigo, mas pode até tirar um pouco a concentração do cara, porque não é uma cena. A gente não pode normalizar a cena, né? Porque eu posso repetir aqui os palavrões que ele falou, mas ficaria até feio para o programa, né? Então, Não precisa. eu não posso achar isso normal. Eu não posso achar isso normal. Eu acho uma explosão acima do tom. Agora, que ele tem razão, eu acho que ele tem razão. Ele não deveria ter sido substituído. E isso é um problemaço que o Xabi vai ter que lidar, porque nós não estamos. A gente critica pra caramba aqui no programa o Xabi Alonso, em relação a não entender quem é o Vinícius para o Real Madrid. Só que também a gente não pode passar a mão na cabeça quando um jogador faz isso. Eu acho que realmente o Vinícius exagerou e talvez, se eu conheço o Vinícius, vai rolar até alguma fala após, algum pedido de desculpa para o time, né? Não para o Xabi Alonso, por ter explodido. Ô Mauro, você acha que essa situação toda pode dificultar a vida do Vinícius Júnior no Real Madrid? Lembrando que ele não renovou, né, Tati? Ainda não renovou o contrato. O Vini tem contrato até 2027, tá? Então, também ainda tem 2 anos de contrato. Mas, enfim, o Mauro dá a opinião dele aí, depois eu volto a falar. Então, queridos, assim, essa para mim foi a substituição mais injusta ou desnecessária do Vini desde Brasil e Croácia na Copa de 2022. Não foi brilhante como foi hoje, estava sendo e é fundamental. Agora, eu não lembro, e a Tati pode dizer, evidentemente, muito melhor também isso, no Real Madrid e no futebol espanhol, e no futebol dos últimos tempos, uma reação tão destemperada como a do Vini. Assim, e, de novo, estamos falando de El Clássico no Santiago Bernabéu, né? Eu não teria feito a troca mesmo. Podia até fazer alguns minutos para frente e sempre lembrando que nada contra, e do Vini, tenho certeza absoluta, contra o Rodrigo. E até o jogo pedia, eventualmente, o jogador com aquela característica, que prendesse um pouco mais a bola, temporalizasse um pouco mais o jogo, não fosse tão vertical quanto o Vini. Mas é o que a gente falou, o Koundé estava sofrendo demais e como sofreu também com o Rodrigo, que entrou de novo muito bem. Mas, assim, a reação do Vini, gente, é daquelas reações de Edmundo, tá? É reação de Cantona, é reação que não é do Vinícius Júnior. Então, pode haver algo além e sempre imaginando qualquer atleta e qualquer pessoa, o mínimo de empatia, pode ter, e aqui não estou fazendo suposições, apenas colocando alguma coisa extra, não só em relação ao Xabi Alonso, porque não é o normal do Vini e não é normal no Real Madrid, na Espanha e no futebol de hoje, uma reação tão intempestiva como ela foi, tão escrachada, porque hoje qualquer coisa, o jogador vai cumprimentar o outro e falar bom dia, ele põe a mão no rosto, né? Bom dia. Não, ali o Vini fez propositadamente para mostrar em bom ou mau português, um português tulo, todo o descontentamento dele em relação ao treinador. Olha, se você pegar outras tretas, que faz tempo que não acontece no futebol, de treinadores que até mesmo caíram... Vale lembrar que o Rodrigo já deu chilique nessa temporada também, viu? Deu, concordo, mas nesse nível... Não, assim, nesse nível não foi, mas eu não vou lembrar, foi mais no início da temporada. Bem lembrado, Gil, mas assim, o Rodrigo ainda é mais low profile, por característica, aqui não estou dizendo que é melhor ou que é pior, apenas por característica. Quem tem um pavio mais longo, quem tem pavio curto, ou no caso, o Vini pareceu Edmundo.
o sem pavio, né? Assim, ele entrou rasgando, saiu rasgando, assim, não, e fez questão de ainda fazer mais, assim, meio que parecendo, só faltou olhar para as câmeras, assim, sabe? Aquele, o Datena chamando, assim, um problema na Só cidade. faltou ir para a briga com o Xavi. Cara, o negócio assim. E detalhe, né? Jogando muito bem, o Real Madrid merecendo muito bem, é contra o Barcelona e ganhando o jogo no Bernabéu. Então, assim, não estou querendo criar crise alguma, ela é autoexplicativa, mas o Xavi Alonso e o Vinícius vão ter que ter, a partir de agora, muito discernimento para acalmar, porque é um baita resultado espetacular como é claro, espetacular como tabela da Liga, mas é realmente há muito tempo eu não via, e só estou citando aqui, e para reiterar que, embora eu não tivesse sacado mesmo o Vini, se, gente, toda hora que um treinador fizer o que fez e o Vini fazer o que fez, estamos perdidos na vida, não só no futebol. O Xabi Alonso falou sobre isso na Uhum. coletiva, Ó, e não quis concentrar no que aconteceu. Ele disse que é óbvio que ele vai conversar com o Vinícius Júnior. O Xabi Alonso, da última vez que o Vini também não tinha gostado de ser substituído, ele disse não era o momento de eu falar com ele, eu esperei o dia seguinte. Uhum. Então, muito provavelmente, o Xabi Alonso vai dar alguns dias e vamos ver como é que vai ser essa conversa com o Vinícius. Mas, assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu com o Vinícius. Acho que dessa vez talvez tenha Uhum. sido os gestos e as palavras, principalmente para nós brasileiros que entendemos o que o Vini estava falando, foram mais chocantes. Mas também não é o único caso, né? A gente está vendo nesse início de trajetória do Xabi Alonso ele ter que fazer essa gestão de jogadores que não querem ser substituídos, que não ficam satisfeitos, que querem mais minutos. Nem vou trazer aqui o caso do Endrick, porque para mim é uma gestão horrivelmente feita pelo Xabi Alonso do momento do Endrick. E eu acho, e eu repito de novo o que eu já falei mais de uma vez, o Xabi Alonso é um grandíssimo treinador. Hoje, a decisão dele de colocar o Camavinga para ajudar o Fede Valverde do lado direito do campo, com o Arda Güler, para mim foi uma decisão acertadíssima, e ele é um cara que sabe muito de futebol, mas para treinar o Real Madrid, ele vai ter que se mostrar um melhor gestor de vestiário, porque o que está acontecendo agora com o Vinícius, vai acontecer daqui a pouco com outro jogador que ele vai ter que tirar do campo, já aconteceu com o Fede Valverde, que foram em outras proporções, dentro de outras características. Então, assim, para mim esse é o grande desafio do Xabi, é conseguir se mostrar também um grande gestor de elenco, que no Real Madrid isso é muito necessário. Então vamos ver como é que ele vai gerir tudo isso, mas as palavras do Xabi Alonso é de que ele vai conversar com o Vinícius Júnior, e por enquanto a gente ainda não tem nenhum post nem nada do Vini, vamos aguardar para ver se ele vai se posicionar de alguma forma. Só trazendo mais um detalhe, depois que o jogo terminou, os jogadores, enfim, deu toda aquela briga, falação e tal, mas depois que os jogadores do Real Madrid todos se concentraram no centro do gramado, eles comemoraram muito, e eu consegui ver o Vinícius e o Rodrigo se abraçando juntos. Então, entre eles não existe nada. É muito foco no treinador mesmo. O Xabi Alonso disse o seguinte sobre a reação do Vini. A reação do Vini depois de ser substituído, o Vini fez uma partida maravilhosa hoje, e isso é o que realmente importa. O que aconteceu depois disso, podemos conversar em particular, não é muito importante, ou seja, deu aquela amenizada em tudo, concordo que a partida dele foi muito boa, mas na minha opinião, nesse momento em que ele é substituído, foi por conta de algumas ações defensivas, de recomposição defensiva, que ele estava largando um pouco mais na marcação, ao passo que o Barcelona ia encontrando um pouco mais de espaços no campo ofensivo. Então, acho que isso motivou bastante, tanto que o Rodrigo entra descansado e consegue acompanhar, ajudar muito mais na marcação, porque se for falar da parte ofensiva, não tem nem... é que o ponto é que ele podia ter tirado o Mbappé, né? Só que ele não pode tirar o Mbappé, né? Esse Ele aqui é não o vai ponto. fazer isso. Esse aqui é o Então, mas ponto. aí é o erro dele, porque a gestão pode ser feita de algumas formas. E claramente ele olha para o Mbappé como o insubstituível e olha para o Vinícius de outra maneira. E isso tem irritado o Vinícius. O Vinícius tem justificativa para estar irritado, só que ele não tem justificativa para explodir dessa forma. É tão simples quanto isso. Acho que ele tem razão e ele perde a razão quando ele faz uma parada dessa, porque coloca, mais uma vez, aí, combustível numa fogueira. E assim, a Tati sabe. O que eles vão falar a semana inteira aí agora
da atuação do Vini, Tati, ou disso aí? Não, eles vão falar só desses gestos e o que o Xabi Alonso tem que fazer com o Vinícius, e é sempre a mesma coisa, porque o Vinícius, assim como o Lamine do lado do Barcelona, ele atrai muito, do lado do Real Madrid, esse jogador é o Vinícius. Tudo que o Vinícius faz, positivo ou negativamente, vira um caso. Então a gente vai ter este caso. A questão de insubstituível e tal, que claramente na conta do Xabi Alonso tá o Mbappé. Hoje ele substitui o Mbappé, mas são minutos residuais no qual o Real Madrid praticamente só defende. O Real Madrid termina o jogo com Rodrigo, Gonçalo e Brahim no ataque. Ele tira Vinícius, tira Bellingham, tira Mbappé de campo e o Real Madrid sai com isso. Um ponto que o Xabi Alonso tem que estar atento é que contra o Atlético de Madrid, ele tirou o Arda Güler no melhor momento do Arda Güler do jogo. Hoje, contra o Barcelona, ele tira o Vini no momento que o Vini também estava sendo. Então, tem um ponto desse entendimento de quando mexer os jogadores que eu acho que ele vai estar atento, porque assim, o Barcelona poderia ter empatado o jogo, e aí ele tira uma peça que estava indo bem no jogo, que poderia ser decisiva, né, sem uma explicação muito lógica. Então, acho que esse também é um ponto de atenção aí para o Xabi Alonso.